quero ministrar um tema hoje, é saindo das prisões espirituais. Diga comigo, saindo das prisões espirituais. Mais uma vez, saindo das prisões espirituais. Outra vez, saindo das prisões espirituais. Eu acho que você já aprendeu. Agora só vocês no 3, bem forte. 1, 2, 3. Saindo das prisões espirituais. Mais uma vez. Saindo das prisões espirituais. Outra vez. Saindo das prisões espirituais. Então o nosso tema hoje é saindo das prisões espirituais. Salmos de número 142, versículo 7, anote por gentileza. Salmos de número 142, versículo 7 diz assim, o salmista diz: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Olha o que o salmista diz ao Senhor: liberta-me da prisão. Davi, não sei se você sabe, na Bíblia Sagrada, ele é um homem considerado segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, ele diz: liberta-me da prisão. Atos capítulo de número 13, versículo 36 em diante, o Senhor vai dizer a respeito de Davi. Paulo escreve a respeito de Davi o seguinte, que o Senhor disse: o Senhor rejeitou a Saul, mas encontrou o seu servo Davi, que fará tudo que for vontade de Deus. Davi para Deus, Davi era um homem que tinha um testemunho, tinha um selo, tinha a palavra do próprio Deus. Esse homem, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, ele diz no Salmos de número 142, 7, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Eu não sei se você já se sentiu preso em algum lugar. Não sei se você já trancaram você na sua casa, né? Talvez esqueceram você lá, não sabiam que você estava lá, ou saíram, levaram a chave, você acordou e se encontrou preso. Você não tinha nenhum compromisso dentro daquele horário, você não precisava sair, mas a sensação foi terrível, porque a sensação era de alguém que estava preso. Se acontecesse uma emergência, você não conseguiria sair, você não estava livre para sair. Eu não sei se você já teve a experiência de visitar alguém em alguma prisão, eu já várias vezes. E é interessante, você não cometeu nenhum crime, você não é procurado pela polícia, você está indo por livre e espontânea vontade, seu documento está lá, você tem hora para entrar, hora para sair, mas de acordo com que os policiais vão abrindo os portões, vão fechando, e os barulhos daquelas grades, e eles vão trancando, e abre uma e fecha, abre outra e fecha, e abre outra, e depois de 4, de 5, de 6, até 10 grades, por portões que você passa, você fica lá dentro, e você só pode sair no horário determinado. É terrível, a sensação é estranha, pois essa é uma prisão física, mas existe uma prisão espiritual, que é consequência dos nossos pecados, que é consequência da nossa desobediência. E hoje Deus colocou essa palavra no meu coração, porque se você ainda se encontra em alguma prisão espiritual, eu declaro que você vai sair daqui liberto em nome de Jesus, para romper em todas as áreas da sua vida. Quem crê e recebe essa palavra diz glória a Deus. O homem foi criado para ser livre, pois este foi o propósito de Deus na criação. Quando Deus pensou em criar o homem, Ele pensou em criar um homem livre, liberto das amarras, das prisões, seja ela qual for. Gênesis capítulo 2, versículo 16, anote. Gênesis 2, 16 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. No entanto, Deus não autorizou uma liberdade independente da sua vontade. Ouça, nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas o Senhor, Ele não quer que vivamos uma liberdade independente da sua vontade. Porque a vontade de Deus para nós, ela é sempre boa, perfeita e agradável.
Todas as vezes que nós tentamos viver essa liberdade fora da vontade de Deus, nós falhamos, nós pecamos, nós entramos por livre, espontânea vontade numa prisão espiritual. A vida trava, não anda. Não sei se você já teve essa sensação de algumas áreas da sua vida parece que não flui. Você é inteligente, você estuda, você se dedica, você trabalha, você dá o melhor para o seu marido, o melhor para a sua esposa, você se esforça ao máximo, mas parece que nunca consegue avançar, nunca consegue agradar o seu cônjuge, nunca está o suficiente para os seus pais, a coisa está travada, não tem mais o que fazer, parece que a sua vida não flui, não anda, não prospera. Você se encontra numa prisão espiritual. Você quer romper, você quer dar certo, mas parece que a coisa está travada, o freio de mão está puxado, você está acorrentado. Pois é, todas as vezes que acontecem isso, é porque nós tentamos viver uma liberdade independente da vontade de Deus. Por isso, com certeza, essas atitudes levam o homem sempre à escravidão. A liberdade fora dos limites divinos sempre conduzirá o homem ao cativeiro do pecado. Quer anotar? Vou repetir. A liberdade fora dos limites divinos sempre conduzirá o homem ao cativeiro do pecado. Outra vez. A liberdade fora dos limites divinos sempre conduzirá o homem ao cativeiro do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis 2, 17. Moisés escreve: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Em outras palavras, ouça o que eu vou falar. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo o seguinte para Adão: viva a sua liberdade comigo. A melhor liberdade que você pode viver é com Deus. O Senhor Deus estava dizendo para Adão: viva a sua liberdade comigo, junto de mim, e não fora da minha presença. Mas se decidir o contrário, o caminho de morte e escuridão o aguardará. Não faça esta escolha. Era isso que Deus estava dizendo. Adão, você está livre. Você pode comer livremente de qualquer árvore desse jardim, mas não viva essa liberdade sem a minha presença. Não viva longe de mim, Adão. Porque se você viver essa liberdade longe da minha presença, você encontrará a morte, a escuridão. Não faça essa escolha. Então, é importante nós guardarmos isso. Toda liberdade fora dos limites divinos sempre conduzirá o homem ao cativeiro do pecado. 2. Jesus, ele tem interesse em te libertar das prisões espirituais. Nem o pai, nem uma mãe quer ver um filho preso. Por mais que saiba que ele cometeu um delito, por mais que tenha plena certeza que ele errou, que ele matou, que ele roubou, que ele traficou, que realmente o que ele precisa é a prisão, senão ele vai destruir a sociedade, vai gerar risco, perigo à sociedade. É melhor ele estar na prisão, ser corrigido. Mas nem o pai, nem a mãe fica feliz em ver um filho preso. Deus não tem interesse, Deus não tem prazer em que nenhuma área da sua vida fique aprisionada. Deus não tem. O que mais Deus quer é ver você livre em todas as áreas da sua vida. Amém, Jesus. O que mais Deus quer é que em tudo que você coloque a sua mão, dê certo, prospere, rompa em fé em nome de Jesus. Deus não tem interesse no fracasso do seu casamento. Deus não tem interesse na falência da sua empresa. Deus não tem interesse que você gaste todos os seus recursos na farmácia.
Deus não tem interesse que você viva uma vida de miséria, uma vida mendigando, seja lá o que for. Deus não tem interesse. O prazer de Deus, diz a Bíblia Sagrada, Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Amém, Jesus. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Então preste muito bem atenção. Jesus, Ele tem interesse na liberdade. Ele tem interesse em te libertar das prisões espirituais. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, escrito por um médico, Lucas. O livro tem o seu nome. Capítulo 13, versículo 10. Lucas narra a história de uma senhora, uma mulher. E ele diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. 18 anos, um espírito maligno, imundo, mantinha aquela mulher doente. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Não tinha terapia, não tinha pilates, não tinha ozonioterapia, não existia nenhum antibiótico, nenhum médico ajudava aquela mulher, nenhum tratamento resolvia. Ela vivia encurvada. Essa mulher andava assim o tempo todo. O máximo que ela conseguia ver eram os seus pés. Ela só conseguia olhar para baixo. 18 anos, essa mulher não nasceu encurvada, gente. Ninguém nasce encurvado. Ninguém nasce em prisões espirituais. Todos nós nascemos livres. Deus não criou ninguém em prisão. Deus não criou ninguém encurvado. Deus criou para você vencer, para você romper o pecado que tem nos levado a prisões espirituais. Mas você não precisa viver e continuar nessa prisão espiritual. Por isso Deus te trouxe aqui hoje. Essa mulher há 18 anos, ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre dessa doença. E então lhe pôs as mãos. E imediatamente ela se direitou e louvava a Deus. Os demônios, o sistema, a religiosidade mantinha essa mulher encurvada por 18 anos. Minhas irmãs, imagina uma mulher encurvada. Imagina ela para olhar a panela de pressão no fogão, a dificuldade que era. Talvez a família teve que readaptar toda a casa para essa mulher por causa de um demônio, por causa de uma enfermidade. Meus irmãos, você já parou para prestar atenção que muitas vezes a gente vai se adaptando às circunstâncias, a gente vai se adaptando aos problemas. Eu não consigo resolver isso aqui, então é melhor assim. Eu não consigo a cura no meu casamento, então é melhor aceitar a amante do meu marido. Eu não consigo melhorar o meu filho, então é melhor ele usar droga dentro de casa. Eu não consigo levar a minha filha para o altar, então é melhor ela transar no meu quarto. A gente vai se adaptando, já que se eu bater o pé e querer nota, ele não vai me fornecer, então eu compro sem nota. Já que os impostos são caros, então eu não imito a nota. A gente vai se adaptando ao sistema e a gente se mantém nessa prisão espiritual maligna do inferno que Deus não planejou para nós. É uma mentira que a gente comete, e para sustentar aquela mentira a gente mente outra mentira. Um abismo vai chamando o outro. É algo que a gente cometeu, que errou, que falhou, e para sustentar aquele erro a gente comete outro erro. A gente vai se adaptando. A minha educação depende da sua. Se você não falar comigo, eu não falo com você. A gente vai se adaptando. Se ele vier me pedir perdão, eu libero perdão. Mas se não vier, eu não vou perdoar. A gente vai se mantendo no sistema. Nós fomos chamados para viver na contramão deste mundo. Eu imagino a casa dessa mulher, porque não são 18 dias, não são 18 meses. A Bíblia diz que eram 18 anos. Se ela tinha filho, se ela era casada, possivelmente adaptaram a casa dela.
O fogão agora tinha que ser no chão, baixinho. Se tinha máquina de lavar, tinha que conseguir alguém, ou então colocar um banco para ela ir subindo degraus, para ela conseguir usar a máquina. Tiveram que abaixar o armário da casa dessa mulher. O registro do chuveiro tinha que ser mais embaixo. Ela só conseguia olhar embaixo. Essa mulher não via o horizonte. Ela não tinha uma esperança de uma manhã feliz. Essa mulher não tinha o prazer de ir numa loja, escolher uma roupa e olhar no espelho de cabeça erguida. Não! Era toda limitada. E quantos de nós vivemos uma vida super limitada? Limitada não economicamente, mas limitada espiritualmente. Às vezes até temos o recurso financeiro, mas não temos prazer, não conseguimos usufruir, não vivemos felizes. É um problema aqui, é outro ali, e vive a vida toda resolvendo o problema para ver se sai da prisão espiritual, mas na verdade se encontra num grande labirinto espiritual. Imagina essa mulher. Era uma mulher religiosa, ela estava na sinagoga. Pelo jeito, dá a entender que todo sábado ela estava lá. Ela estava lá. Só que teve um dia que não chegou um Deus religioso. Chegou um Deus todo-poderoso. Aleluia. Porque a religião, gente, ela só te oprime. A religião, ela diz, não pode curar no sábado. A religião, ela coloca regras. Deixa eu te falar, Jesus, Deus, o Deus Todo-Poderoso, coloca você acima de qualquer regra e de qualquer sistema. Amém, Jesus. Na verdade, esse foi o grande impasse entre o Senhor Jesus e os fariseus, os religiosos da época. Porque Jesus, ele não ficava querendo cumprir regras, ele queria era curar as pessoas, ele queria era libertar as pessoas. E ele chega nesse sábado, que bendito sábado. Quem sabe esse sábado para você está sendo hoje. Quem sabe o dia da sua cura é agora. Aleluia. Amém. Essa mulher não tinha ideia do que ela ia encontrar na sinagoga. Talvez ela imaginava mais ou menos isso. Uma reunião de 1h30. Uma liturgia. O líder da sinagoga vai pegar a palavra, o outro vai tocar harpa, o outro vai tocar um instrumento, o outro vai fazer o sacrifício, e daqui a pouco a gente volta para casa. As roupas limitadas estão esperando ela. O guarda-roupa limitado, adaptado, está aguardando ela. Quem sabe essa mulher está na mente dela: quando eu voltar, eu vou cozinhar naquele fogão baixinho outra vez. Eu vou ter que tomar banho lá fora, no outro banheiro, porque lá dentro só quem é normal. Eu não sou normal. Mas mal ela sabia que naquele dia o doutor Jesus Cristo ia visitar a sinagoga dela. E onde ele chega o milagre? Onde ele chega o milagre? Onde ele chega o milagre? Interessante que a Bíblia diz que é Jesus que vê a mulher. É Jesus que chama a mulher. Aleluia. A Bíblia não faz menção em nenhum momento que a mulher implorou, que a mulher insistiu. Jesus foi naquela sinagoga, eu acredito piamente nisso, exclusivamente para curar aquela mulher. Eu acredito. Porque tinha outras pessoas, mas a Bíblia diz que ele olhou para aquela mulher, chamou à frente e declarou: você está curada. Porque os demônios que permaneceram na vida daquela mulher por 18 anos, em frações de segundo, o Senhor Jesus a curou, a libertou. Terceira coisa, se você puder anotar, anote. Por que Jesus tem liberdade? Por que Jesus tem interesse em nos libertar? Por quê? É importante, é uma pergunta interessante. Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem uma canção que nós cantamos. Apesar da glória que tem, Ele se importa comigo também. Que negócio é esse? Por que Ele tem esse interesse em nos libertar das prisões espirituais? Mateus, capítulo 16, versículo 18. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Você sabe por que o Senhor Jesus tem interesse em te libertar das prisões espirituais? Porque Ele sabe que você tem potencial para muito mais.
Ele sabe que você tem potencial para muito mais. Ele viu Pedro pescando, mas quando ele viu Pedro, ele disse: esse cara não pode só pescar esse peixe para se alimentar, ele tem potencial para muito mais. E ele chamou Pedro, e lá nas tantas ele diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Meu irmão, você não tem ideia do que Deus está querendo edificar através da sua vida. Você é uma potência. Saia dessa prisão nesta noite, porque o mundo te espera. Há famílias, há empresas, há instituições, há livros, há composições esperando você. Tem coisas que você nasceu para fazer, que só você pode fazer. Saia dessa prisão espiritual, porque Deus tem muito mais para você. Você crê nisso? Diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus tem interesse. Às vezes eu fico falando comigo mesmo. Eu fico pensando na minha história. Eu fico tentando, passo um filme na minha mente. Quando eu era garoto lá na Bahia, eu não sei se você me considera bonito hoje, mas eu sei que naquela época eu era feio. Obrigado. Eu era feio. Eu lembro de uma foto que eu tirei para fazer a carteira profissional. A gente tirava quando era menor de idade ainda naquela época, né? Hoje, se um pai acho que for tirar a carteira profissional, vai ser preso. O conselho tutelar pega ele. Naquela época assim, ó, minha mãe, o fotógrafo ia lá em casa, levava uma camisa de algum defunto. Era assim ou não era? Uma gravata, preto e branco. Imagina. Senta aí e pof, aquele cabelão horrível, barriga grande, negócio todo. Eu até perdi a carteira profissional, nem quero saber mais. O Senhor me libertou dela. Aí eu fico pensando, quando eu estava lá naquelas festas, vendendo pipoca com um carrinho, R$1 pipoca, R$2, o pacote, vendendo bala, contando as moedas para levar para casa e ter o sustento, ajudar a família. Eu imagino algumas pessoas olhando para mim dizendo: garoto, coitado dele, coitado, essa idade vendendo pipoca. E lá dos céus o Senhor olhando: não, ele não é um pipoqueiro, ele é um pastor. Aleluia. Você não está vendo, você está vendo ele na frente das pipocas, mas eu estou vendo ele na frente de milhares de pessoas. Aleluia, essas pessoas sendo abençoadas e pessoas ouvindo ele em outras nações através da internet. Ele vai tocar em nações, ele vai ser pai de multidões. Ele não é pipoqueiro, embora não exista nenhum pecado, não existe nada de errado em ser pipoqueiro, ser pedreiro, mas eu sei que Deus tem muito mais para nós. Louvo a Deus pela minha faculdade de pipoca. Louvo a Deus pela época que vendi pipoca, vendi picolé, vendi quibe. Sabe esses quibinhos aí? Minha mãe fazia. Tinha época que não dava para vender o gelo, não dava para vender a pipoca. Ela fazia quibe para a gente vender. Rolava assim na mão, colocava na bandeja, e a gente ia para a porta das escolas. Enquanto os garotos estavam estudando, a gente estava tentando vender o quibe ou o pastel frito na frente da escola. Imagina a diretora da escola olhando: coitado daquele garoto, em vez de estar aqui estudando, está lá vendendo, está lá pedindo, contando as moedas. E dos céus Deus olhando: você não sabe o que ele nasceu para fazer. É só uma questão de tempo, senhora. Ele está sendo treinado, ele está sendo lapidado. Isso aí é uma escola, é uma faculdade. Depois disso aí, ele vai movimentar muita coisa, ele vai alcançar muita gente, ele vai abençoar muitas pessoas. A senhora não tem ideia. Hoje a senhora vê sair da boca desse garoto pipoca, quibe, R$1, 50 centavos. Mas daqui uns dias, daqui uns anos, eu já vejo ele profetizando, eu já vejo ele liberando palavras de cura, palavras de transformação. Ei, senhora, ó Senhor, eu tenho muito mais pro Isaac, eu tenho muito mais pro Antônio. Coitado do Antônio, coitado da Vanessa, lá no boteco, amante, um homem mau. E Deus olhava dos céus e falava: não, coitada da Vanessa nada, eu estou lapidando ela. Você não já sabe, mas eu já sei. O Dom Antônio é homem do altar, é homem de Deus, vai ajudar muitas famílias, vai ser referencial para muitos
lares. Ei, Deus tem muito mais para você, meu irmão. Deus tem grandes coisas Ele vai fazer na tua vida, grandes coisas. Você crê? Aleluia. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga: Deus tem grandes coisas para a minha vida. Não aceite coisas pequenas. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Comece pelo pequeno, mas de olho no grande. Comece pelo pequeno, mas de olho no grande. Drogaria São Paulo um dia foi só uma loja. Drogazil um dia foi só uma loja. Hoje é uma rede, é uma potência. Todas as grandes redes de mercado, Magazine, um dia foi uma mercearia, um dia foi uma loja só. Hoje são centenas e milhares. Tudo que é grande um dia começou pequeno. Comece pequeno, seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Aleluia. Se você crê, diga glória a Deus. Aleluia. Terceira coisa: igreja é um lugar de cura e libertação. Por isso que Satanás tenta afastar você da igreja. Você já viu que você acorda cedo, com sono, cansado muitas vezes, e não pensa nenhuma vez em faltar no serviço. Mas quando dá meio-dia no dia de culto, você já pensa em faltar no culto. Eu acho que hoje eu não vou não, estou muito cansado, eu vou só domingo, ainda tenho que lavar roupa, fazer janta para o marido, preparar a marmita de amanhã, lavar a farda, o uniforme da empresa, tem que fazer lição com as crianças. Eu não vou não. Para a empresa você foi rapidinho, para o passeio você vai rapidinho, porque Satanás sabe que igreja é lugar de cura e libertação. Você já imaginou? Eu fico imaginando aquela mulher, a família daquela mulher, dizendo assim, pensando assim: você já pensou se você não tivesse ido na sinagoga naquele dia? Já pensou se a senhora tivesse decidido ir no aniversário da prima, da irmã, naquele sábado? Já pensou? A mulher faltar na sinagoga no dia que Jesus estava lá. Hoje, ele está em todos os cultos, ele está em todos os cultos. Hoje, ele sempre foi onisciente, onipresente. Lucas 13:16. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Talvez a gente lê assim e diz: 18 anos, passa rápido. Mas Jesus faz questão de dizer 18 longos anos. Jesus que menciona isso aqui para os religiosos. Ela não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Jesus está dialogando agora com o líder da sinagoga, com o pastor da sinagoga. Porque pela lei da época, ninguém podia curar e ser curado no sábado. E Jesus vai curar a mulher no sábado. É o dia que ele encontrou com a mulher. E ele queria também quebrar essa religiosidade. Igreja, diga igreja, é um lugar de cura e libertação. Diga, igreja é um lugar de cura e libertação. 4. Satanás, ele tem interesse em te manter na prisão espiritual. Satanás, ele tem. Lucas 13:14. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: olha o que o cara vai fazer. É Jesus que está na sinagoga, irmão. Você imagina que coisa maluca, a religiosidade cega o homem. Você imagina, o pastor Jabes está pregando aqui, o meu líder. Aí dá 8h40, 9 horas. Deus está usando, o fogo está caindo, pessoas estão sendo curadas. Aí eu subo aqui, tomo o microfone dele e diz: não, passou da hora. Você é louco. Só um cara cego, maluco, doido faz isso. O cara vai encarar Jesus. Ele não tem coragem de falar direto para Jesus, ele fala para o povo. Sabe aquela coisa de jogar indireta? Ele diz assim: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Aí Jesus dá uma nele. Diz: espera aí, meu irmão. Essa mulher, filha de Abraão, ela é filha também. Por isso que quando Jesus ensinou a oração, para nós orarmos, o modelo de oração, ele disse, começou já dizendo: o Pai é nosso.
Então o pai não é só do dirigente da sinagoga. O pai não é só do pastor, não. O pai é seu. Você que está vindo pela primeira vez hoje, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Diga comigo, Pai nosso. Pai é nosso. A bênção é para todos nós. Não precisa puxar o tapete de ninguém lá na empresa, porque a bênção, Deus tem bênção para todos os seus filhos. Ai, pastor, mas eu tenho que... Aquela jararaca está querendo roubar o meu lugar. Ninguém vai roubar. O que é teu é só para você. Fique tranquilo. Fica tranquilo. Trabalhe em paz, feliz. Não fofoca na empresa. Não prejudica ninguém. Não precisa. Porque o sol quando nasce, vai nascer para todos. A chuva quando vem, vem para todos. O Pai é nosso. Ele tem bênção para todos os seus filhos. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Quinta lição. Na sua libertação, Deus vai ser louvado. Sabe, nós nascemos para louvor da glória de Deus. Lucas, capítulo 13, versículo 17. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que estava fazendo. O povo estava se alegrando com o que Deus estava fazendo. E para nós encerrarmos, se coloque de pé, por gentileza. Evangelho de João. A vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Diga comigo, a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida. Não esquente a cabeça, não foque nos seus adversários. Não esquenta a cabeça com o diabo. Tem gente que quando fala a palavra diabo, ele bate na madeira. Ai, meu Deus. Não, aquele lá, o chifrudo, o cara tem medo de falar diabo. E alguns ainda dizem assim, o negão. Oh, para com isso. Por que o negão não pode ser brancão? Você já viu o diabo? Que negão, que nada. Hã? Hã? O outro lá, o danado. Pode falar diabo, capeta, danado, sei lá o que você quiser falar. Você não precisa ter medo do diabo. Você tem que amar a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele, na minha versão, vazará de vós. E ele, faz assim, e ele, faz aí ato profético. Diga, eu vou me aproximar cada vez mais de Deus. Fala aí. Diga assim, eu. Não pode falar mim não, minha índio, né? Eu vou me aproximar cada dia mais do meu Deus. E Satanás vai, faz vazar. Correr. Já é. Esquenta a cabeça não. Pastor, eu acho que eu preciso de uma oração forte, porque eu acho que fizeram um trabalho. Sumiu uma calcinha lá da minha casa. Sumiu. Meu esposo está estranho, pastor. Depois que a faxineira, uma mulher que eu contratei, fui trabalhar lá em casa, uma cueca vermelha dele sumiu. E a outra amiga da rua disse que viu uma cueca igual do meu marido. Como ela sabe que é do seu marido? Tem alguma coisa errada. Lá na cruzilhada com uma galinha preta e uma farofa. Esquenta a cabeça. Comece a adorar a Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso. Fique tranquilo, ninguém é. O diabo não é igual ao nosso Deus. O diabo não é. O diabo não é páreo para o nosso Deus. Agora, se você quiser enfrentar ele sem Deus, aí já era. Aí, como diz os jovens, é caixão e vela preta. Mas se você estiver cheio de Deus, aleluia, se você estiver investindo a tua vida na palavra, não é ficar enfiado dentro de igreja, não é isso. Tem gente que vem para a igreja todo dia, mas não lê Bíblia. Tem gente que vem para a igreja todo dia, mas não jejua, não se consagra. Tem gente que vem para a igreja todo dia, mas é infiel nos dízimos, nas ofertas. Não adianta, não ora, não adianta. O segredo é a oração. O segredo é você amar a Deus na tua simplicidade, no teu jeito de ser. Adore a Deus, cante louvores, leia a Bíblia mesmo sem entender. Ame a Deus, busque viver dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Meu irmão, que o diabo ele
ele não vai resistir você, ele vai fugir em nome de Jesus. Aleluia. O nosso Deus é maior, a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Declara, diga: a vontade de Deus A vontade de Deus vai prevalecer, vai prevalecer na minha vida. na minha vida. Pastor, meu casamento está meio, sei lá, meio aguado o negócio. Esquenta a cabeça não, põe Deus nesse casamento. Chama Jesus para esse casamento. Ora. Não, pastor, eu estou achando que precisa fazer um sexo diferente, umas posições para dar uma pimentada. Não, não precisa isso não. Você vai ficar com problema na coluna e não vai resolver nada. Põe Jesus nesse casamento, ora juntos. Dobra o joelho, faz um propósito. 7 semanas adorando a Deus. Faz um propósito, faz uma oferta de sacrifício. Faz, leia a Bíblia, levanta de madrugada, ora. Ah, pastor, mas eu acordo meio bêbado de sono. Pode orar meio bêbado mesmo, Jesus entende. Oh, Senhor, eu estou com sono. Vai, ora do teu jeito. Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Vai para cima. A vontade de Deus vai prevalecer na tua vida. Declara, diga: a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida. Pastor, mas eu tenho um concorrente lá que o preço dele está melhor, e todo mundo que vai entrar na minha loja ele chama, e ele está falando mal do meu produto. Esquenta a cabeça não, a vontade de Deus vai prevalecer na tua vida. Vai prevalecer, esquenta a cabeça não. João 8:32, Evangelho de João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porque quem diz esse texto é Jesus. João escreve, mas quem cita essa palavra aqui é o Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus já fala isso? Porque ele fala: e conhecerão a verdade. Porque os religiosos estavam pregando outra verdade. E aí o Senhor Jesus, e os judeus entendem muito bem isso, ele repete a palavra verdade 2 vezes para afirmar que ele é a verdade. Em outras palavras, talvez para você não faça muito sentido, você é brasileiro. Mas para o judeu, isso fazia muito sentido. E conhecerão a verdade. E a verdade, não essa que vocês estão ouvindo. Não essas de religiosidade, não essa que no sábado não pode curar. Não essa verdade de um monte de liturgia para Deus te abençoar. Não é essa verdade não. É uma verdade que vocês vão conhecer na cruz do Calvário. Vocês não vão entender nada, mas essa verdade da cruz do Calvário vai libertar vocês de toda prisão espiritual. E a partir da cruz, não vai ser mais pelo que você faz, vai ser pelo que Ele já fez. Essa é a verdade que liberta. É a graça, favor imerecido. E para a gente encerrar, 2 Coríntios 13:8. Segura essa. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Mas somente em favor da verdade. Querido, trabalhe com a verdade. Jesus é a verdade. O Senhor Deus é a verdade. Não temam mal. Não temam mal. Se Deus for contigo, nenhum mal chegará à sua tenda. Salmos de número 1. Coloca aí na tela, por gentileza. Salmo de número 1, já vou orar, vou encerrar. Salmos de número 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Como é feliz, olha aqui. Como é feliz o homem que ganha na Mega Sena. Como é feliz o homem que acumula o seu primeiro 1 milhão. Não é pecado acumular o seu primeiro 1 milhão. Eu profetizo sobre a tua vida. Quem recebe aí? Em nome de Jesus. Trabalha, estuda, se dedica, seja fiel a Deus. Cara, rapidinho chega. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Você não precisa imitar o mal para ser aceito em alguma comunidade, em alguma tribo. Você não precisa ser igual a ninguém, você precisa ser igual a Jesus, somente isso. Seja somente igual a Deus. Quem não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, dos incrédulos. Versículo 2. Ao contrário, o homem feliz
Ao contrário, sua satisfação está na lei do? Está na lei do? E nessa lei ele faz o quê? Medita de dia? Na hora amanhã, gente, olha aqui. Alguém pegar no teu pé, alguém te caluniar lá na empresa, não esquenta a cabeça, medita na palavra de Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei. Quando sair a notícia lá que vão mandar um monte embora, e que vai ter um corte enorme, e uma ameaça que vão, sei lá, lutar contra você, você vai dizer, Deus já deu. Ele não vai dar, Ele já deu ordem aos seus anjos, ao meu respeito. Eu estou debaixo da guarda do Senhor. Pronto, medita, é isso que é meditar. Não é ficar lendo a Bíblia o dia todo. É você ter a Bíblia no seu coração. E na hora que você está meditando na palavra de Deus. E o salmista continua. Esse homem que medita na lei do Senhor dia e noite, ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo. Diga, um milagre na minha vida vai acontecer no tempo certo. Gente, a melhor fruta é a fruta que dá no tempo. A fruta temporã pode ser bonita, pode ser maior do que a que dá no tempo certo. Depois de muito veneno, de muito cuidado, pode dar uma fruta linda, um fruto lindo, mas o sabor não é igual. A fruta saborosa é aquela que dá no tempo certo. Diga, um milagre na minha vida. Diga, tudo na minha vida vai acontecer no tempo certo. Os meus filhos, diga, os meus filhos vão namorar no tempo certo. Os meus filhos, diga, e minhas filhas vão se casar no tempo certo. Nada de se antecipar o processo. No tempo certo. Diga, no tempo certo de Deus para a minha vida, eu vou concluir a faculdade, eu vou fazer o doutorado, eu vou fazer o mestrado, eu vou escrever um livro, eu vou abrir empresa, eu vou abrir a segunda loja, eu vou avançar, eu vou romper. Tudo no tempo certo, no tempo de Deus para a minha vida. É isso que Deus tem para nós. E suas folhas não murcham. Tudo que Ele faz, tudo que Ele faz, tudo que Ele faz. Então declara, diga, tudo que eu for fazer vai prosperar. Tudo que eu colocar a minha mão vai prosperar. Diga, todas as reuniões que eu participar vai dar certo. Eu vou ser bem sucedido. Toda ligação que eu fizer para vender, todo e-mail que eu mandar, vai fechar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda porta que eu abrir, se é do tempo certo, toda porta que eu bater vai se abrir. Suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Prisão. Prisão. São como palhas que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ontem eu estava com um outro rapaz, e o Paulo estava junto. E esse rapaz, alguém da nossa família, eu perguntei de um antigo amigo, um antigo colega. Ele, cara muito próspero, uma loja enorme, 2 lojas enormes, vendia muito, sítio, fazenda, casa, carro novo. Do nosso hall de amizade era o mais próximo, aparentemente. Eu disse, fulano. Ele disse, fulano casou pela 2ª vez, não deu certo. A 2ª mulher levou metade de toda a riqueza que ele tinha. Depois ele conseguiu outra mulher. E a outra mulher levantou calúnia de pedofilia. Ele perdeu mais um tanto. Agora, tudo que ele tinha, o genro está comprando. Ele só tem agora uma portinha para vender algumas coisinhas. Aí eu disse, é isso mesmo? Ele falou, é. Aí eu comentei. Eu disse, trabalhava com coisa errada, não emitia nota, comprava produtos de procedência duvidosa para vender mais barato. Parecia que estava bem. Não precisa disso. O justo vai prevalecer. A verdade sempre vai prevalecer. Nunca abra mão da verdade. Nunca abra mão da verdade.
Fique tranquilo, Deus é contigo. Tudo, diga tudo na minha vida. Tudo na minha vida vai acontecer no tempo certo. Não se precipite. Não se precipite. Pastor, mas eu já estou com 40 anos e não casei ainda. Nem que seja com 60. Se é para casar, você vai casar. É verdade. Esquenta a cabeça não. Mas todo mundo casa com 25, com 30 anos. Mas você é diferente. Deus tem algo diferente para você. Esquenta a cabeça não. Pastor, mas eu queria escrever já 2 livros. E eu já estou com tantos anos e eu não escrevi nenhum. Calma. Está estudando? Começou a escrever algumas linhas? Todo mundo que fecha um livro, conclui, começou com as primeiras linhas. O tema, uma ideia, um projeto. Pôs no papel. Vai fazendo com calma. Sua família, a promessa para sua família é: eu e minha casa. Não se desespere. Não fale um monte para o seu marido, para o seu cônjuge. Não enche a cabeça dos seus filhos não. Só ame eles, só ame. Dê o seu melhor para a sua família. Só isso. Melhor atenção, melhor tempo. Fique tranquilo. No tempo de Deus vai estar você e toda a sua família servindo ao Senhor. Mas se você se precipitar, você vai falar um pacote, achando que vai trazer para a igreja e vai afastar da igreja. Você vai ficar julgando, apontando a cerveja dele, apontando a pinga que ele toma, e falando mal da imagem que ele adora, falando mal da religião que ela frequenta. Não precisa nada disso. Não precisa. Viva a Deus, que a presença de Deus na tua vida vai atrair toda a sua família para a igreja evangélica. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Amém? Bom, o tema hoje é: se liberte das prisões espirituais. Eu quero orar por você.